Olá, toda semana aqui no Câmara Livre, o nosso convidado traz as suas experiências de vida e através das trajetórias nós oferecemos a você uma oportunidade de olhar o mundo ao seu redor. Aliás, falando sobre a leitura do mundo ao seu redor, a nossa convidada de hoje vai falar sobre os nossos interiores, no sentido físico do lugar onde a gente mora, sobretudo. A arquiteta Maria Antônia de Souza Zeca nasceu em Ipaussu, que significa Ilha Grande, ela nos contou aqui no Câmara Livre. Ficou lá até os 22 anos, estudou no ginásio Júlio Mastrodomérico. Mastrodomênico. Domenico, Isso. nome bonito, em Ipaussu. Depois foi para Santa Cruz do Rio Pardo. A gente vai percorrer um pouquinho desses horizontes até chegar aqui em Bauru, há alguns anos na docência do Senac, até a gente cumprir essa trajetória. Mas vamos por partes aqui no nosso recorte. Que imagem afetiva a senhora tem da memória de infância de um cantinho, um lugar, aproveitando a formação da senhora, que sempre que olha lá para o passado, esse cantinho, ou esse lugar, ou esse objeto do interior de alguma coisa, pode lhe vir agora aqui à memória? Olha, o que eu mais me recordo é que eu passei uma infância muito agradável lá em Ipaussu, né? Uma cidade pequena, mas foi muito saudável a nossa vida e mesmo dentro dessa inocência, eu já fiz uma escolha e essa escolha me persegue desde aquela época. Na verdade, é um sonho, que era ser arquiteta. Eu não sabia bem o que era, mas eu já tinha feito uma escolha, talvez separando as outras profissões, então eu decidi que eu seria arquiteta. E eu buscava isso porque eu acho... Isso que idade é hoje, olhando, que a senhora acha que já tinha isso inconscientemente mais ou menos definido? Olha, eu acredito que uns 12 anos eu já tinha isso definido, mas definido de não mudar. Eu fiz a minha trajetória, inclusive eu comentei com você que eu fiz matemática, por conta que eu não tinha, na época, oportunidade de fazer a faculdade de arquitetura. Legal. Então, a que eu achei mais próxima era a matemática que tinha na nossa região. Mas era o meu sonho fazer arquitetura. Eu achava que eu ia fazer alguma coisa legal dentro da arquitetura. Percorri um caminho, planejei a minha vida e ela girou o tempo todinho em função da minha escolha. Mas eu fui muito feliz que quando eu morava já aqui em Bauru, de repente nós tivemos a oportunidade de ter a Faculdade de Arquitetura na Fundação Educacional de Bauru. Quando a senhora olha para essa infância em Ipaussu, juventude, adolescência até os 22, esses lugares de alguma forma formam alguma refração de referência de muita coisa que a senhora viu ou da leitura que a senhora faz sobre os ambientes hoje? Olha, sim, porque lá eu vivi, fui cercada de muito carinho pelos meus pais, as nossas amizades, porque como a cidade é pequena, a gente se conhece, então as minhas amigas, a cidade é pequena, então nós morávamos no centro, a escola era no centro, e as minhas amigas, elas passavam na minha casa para a gente ir para o colégio. Tudo isso trazia uma segurança, um conforto que vai fazendo com que nós cresçamos de uma forma bastante sabendo o que nós queremos, bastante segura e também confiante, porque nós temos essa retaguarda. E também eu tive muito apoio dos meus pais, que adoro os filhos deles, e tudo isso faz uma grande diferença no perfil da gente. E é lógico que quando a gente tem essa segurança, a hora que você vai fazer um projeto, você quer o melhor nesse espaço, né? Então, tudo isso influencia, sim. O passado influencia o resto da vida. Eu tenho ideia do que a senhora está falando, porque também nasci numa cidadezinha pequenininha. Então, a relação entre percursos, né, e essa segurança que os pais tinham da proximidade natural do próprio espaço, de saber o nome de todos, né, nas contas de caderneta, nas pequenas mercearias, faz essa diferença da relação hoje. Faz. E a minha mãe, ela era muito dinâmica e ela nos acompanhava. Então, nós
passeamos bastante, conhecemos muitos lugares, lugares rústico também. Então, tudo isso fez uma grande diferença no meu perfil. A senhora foi normalista. Normalista, aliás, para quem não conhece nesse perfil, Belchior tem uma música muito boa, outros autores também têm, que fala: minha normalista linda, ainda sou estudante das coisas que eu quero lidar. Enfim, é o magistério para o ensino infantil que se chamava à época. Sim, acontece que você, numa cidade que não tinha muita perspectiva, porque nós tínhamos, na ocasião, nós tínhamos até ginásio em Ipaussu. Então, o sonho de toda mãe era que a filha fosse uma normalista, porque era uma profissão bastante reconhecida, né, na ocasião. Então, dar aulas, né, ser uma professora, mesmo que fosse para criança, nossa, isso era tudo de bom para qualquer família. Então, eu fui ser normalista. A senhora está normalista adulta, para adultos. Isso é verdade. Você sabe que a gente traz ainda, né, o nosso curso é técnico, mas aquela forma, né, que você recebeu, né, a forma que deveria tratar as pessoas, a gente traz até hoje. A senhora já comentou que a matemática em Jacarezinho foi a oportunidade mais próxima do que tinha disponível naquele espaço de tempo das escolhas que a senhora pôde fazer. Aí, em seguida, já veio a oportunidade, ou a busca de oportunidade, na arquitetura na antiga fundação, passando pelo curso da Unesp, quando a senhora terminou aqui. Terminei na Unesp, né? Tudo isso, durante todo esse tempo em que eu sonhava em ser arquiteta, nunca perdi a esperança. Só que dentro de mim, eu achava que eu ia fazer alguma coisa bacana, que eu ia fazer alguma coisa que eu ia ficar satisfeita. E quando eu fui fazer arquitetura, é interessante, mas eu queria ser arquiteta, mas eu não sabia bem o que era a faculdade de arquitetura. E aí a gente tem a surpresa. Então tinha dias que eu falava, eu vou desistir. Eu vou desistir porque era muito difícil, porque usar a criatividade, porque é só a criatividade, né? Então, usar sem você saber desenvolvê-la e não ter nascido criativa, eu achava bastante complicado. Não só eu, acho que a maioria das pessoas acham bastante complicado essa área, né, de você ser criativo sem ter sido despertado a criatividade. Mas, como era o meu sonho, eu não tinha outro. Então, eu fui insistindo. Mesmo, às vezes, eu chorava, mas mesmo assim eu não desisti. E fui seguindo. Fui deixando ela brotar aos poucos. Fui aprendendo aos poucos e no final não, acabei fazendo bons projetos para a Unesp e tudo isso foi me dando bastante confiança. Dona Maria Antônia, a senhora usou uma palavra-chave aqui para a gente ter um outro ponto de partida, a questão da criatividade. Se eu for perguntar para o taurino, para o matemático, usando a profissão da senhora, vai usar o lado da engenharia, a universidade, da experiência que a senhora tem hoje com a docência no Senac, ela consegue equilibrar a relação entre deixar brotar a criatividade e isso, no determinado momento, ser aplicável ou funcional, não um elemento tão necessário, tão rígido assim que esteja presente? Olha, aprendendo, dando as minhas aulas no Senac, você lembra, me desculpa cortar, mas claro, você lembra que eu falei para você que tinha alguma coisa que me faltava? Tá. Então, era entender o processo. Ótimo. Porque o processo, para você realmente entender o que é um espaço, exercer uma profissão, saber o que você está fazendo, mesmo que seja no funcional, ou então seja só com a estética, você pensar de uma forma criativa, eu fui aprender dando aula. Porque aí eu tinha que falar para os meus alunos que a maior qualidade deles era a criatividade. Mas, como só você falar para uma pessoa você precisa ser criativo, não quer dizer que ela vai ser. Mas eu, como docente, eu tinha que ensiná-lo a ser criativo.
Então, eu fui fazendo um processo. Eis um enorme desafio, ensinar a ser criativo. A ensinar ele como ele pode ser Acessar criativo. a criatividade. Mas só que tudo isso você aprende, você não precisa saber sabendo, mas você precisa aprender. Né? Mas foi dando aula é que eu entendi o processo de você desenvolver a criatividade. É uma coisa bastante interessante, mas para este profissional, seja ele arquiteto, seja ele designer de interiores, a maior qualidade não é a criatividade que ele precisa ter, mas sim a observação. E aí você precisa aprender a ser observador, porque eu sempre brinco com os meus alunos que uma coisa é você ser observador e outra coisa é você ser fofoqueiro. Então, não é a fofoca, não é observar se você está com uma roupa desse jeito, ou então com um sapato, ou então com o cabelo, mas sim observar o todo, o que é aquele perfil, o que é que aquela pessoa precisa. Essa observação, ela tem que ser aprendida. Tem pessoas que têm, que eu sempre brinco que nós temos 3 grandes chances na vida. Uma delas é ter o dom, nascer com aquilo. Outra é herdar, né? Se a nossa família tem muita gente que trabalha com a criatividade, que já sabe, ele passa para a gente. Agora, se eu não tenho as 2 primeiras, eu tenho que sentar num banco de escola e aprender. Então, aprender a observar, que é muito importante, eu até brinco que quem nos ensina é quem é sensível. A pessoa sensível ensina a ser observador. E aí, quem são as pessoas sensíveis? Aquela que nasceu com o dom da sensibilidade. Ela nasceu com o dom. Eu não vou aprender com ela. Que são, no caso, os artistas. Os artistas, os bons, é lógico, né? Os mestres. Então, são eles, aprendendo com eles, você estudando o que eles fizeram, como eles se prepararam, porque eles sempre trouxeram as novidades, qualquer que seja o artista. Ele vai trazer algo diferente do que ainda não foi feito. Claro. Então, se você aprender, porque eles são criativos, eles são sensíveis, eles têm o dom, e se a gente aprende com eles, você também vai desenvolvendo essas qualidades. Então, para mim, criatividade é conhecer a arte, seja ela qual for. Desse comentário da senhora, eu vou fazer um outro recorte aqui, na nossa sequência de vários recortes. Vou aprender, no sentido de tirar a apreensão, de um comentário do Zé Munhoz, do Senac, que falou sobre esse novo processo da relação dentro da sala de aula, de o professor não ser mais hierarquizado do ponto de vista vertical e de trocar informações ali. A senhora está falando de uma relação, por exemplo, de desenvolvimento de noções de criatividade, onde me imagino que possa ser fundamental ter essa troca de elementos para que essas pessoas possam acessar esse tipo de informação. O que é importante é você entender que quem foi para uma escola, ele foi buscar alguma coisa. Então, você falar para ele que ele tem que ser assim ou assado, não quer dizer muita coisa, porque ele foi lá porque ele com certeza vai precisar ter informação para ele poder se completar, para ele poder ter um caminho onde ele quer percorrer. Então, eu acho que cabe ao docente ensiná-lo como ele tem que fazer as coisas básicas, né? Ensinar, não só dar uma aula, estar lá na frente e falar sobre o conteúdo, mas sim ensiná-lo a pensar, ensiná-lo que ele vai caminhar sozinho, dar autonomia para ele, mas para ele ter essa autonomia, ele tem que seguir no caminho certo. Eu gosto bastante da história da Chapeuzinho Vermelho, que ela sempre tem 2 opções. Ou ela vai pelo caminho do rio, ou ela vai pelo caminho da floresta. No caminho da floresta, ela teve muitos problemas, né?
Então, é assim que nós aprendemos. Então, o docente, ele vai ensinar um caminho. Cabe ao aluno segui-lo ou não. Mas, de qualquer forma, nós não estamos lá só para conteúdo. Nós estamos para fazer com que o aluno seja o protagonista na educação, né? Então, isso já está fazendo uma grande diferença nas formações. Design de interiores, como que eu penso, assim como princípio de elemento para a nossa conversa, a relação entre conforto, funcionalidade, praticidade na hora de escolher? A relação entre o que é belo e o que é prático, ou não necessariamente esses dois elementos têm que estar presentes? Olha, é bom conciliar, né? Então, a coisa mais importante para você fazer uma composição de um espaço, digamos, uma ambientação, é justamente você entender a necessidade de quem usa o espaço. Então, o que ele precisa? É interessante que a necessidade não é só de mobiliário. Ele necessita, dentro do espaço, atender a toda a sua constituição, inclusive o seu psicológico. Então, compor um espaço, para mim, hoje, fica bem claro que não é só visual. Não é só eu colocar um móvel bonito. Então, ele vai fazer parte de um todo que precisa ser estudado para poder realmente entender. Olha, se eu usar um exemplo, né? A madeira, qual é a sensação que ela traz? Seja ela no material madeira mesmo, né? Como sempre a gente teve, ou seja ela nos materiais que estão sendo substituídos pela aparência da madeira, né? O que importa é que eu tenha o visual e que eu tenha sensações dentro desse espaço e que essas sensações vão me trazendo mais qualidade. Então, é interessante, mas um bom profissional, ele vai visualizar tudo isso. O que é que a pessoa precisa, inclusive, muitas vezes ela não tem ideia, certo? Do que ela precisa, mas aquilo que a gente estava discutindo antes, a observação vai fazer com que nós possamos ver isso na outra pessoa. Eu vou dar um exemplo, não sei se eu estou fugindo do seu assunto ou não, mas eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente conversa com uma mãe e ela quer que seja feito o quarto do filho e ela diz o seguinte: meu filho não gosta de ler. Ou seja, essa criança, ela precisa de um estímulo de leitura. Mas aí você pergunta, aonde está no espaço, ou então na casa, esse estímulo para a leitura? Existe um estímulo para ver uma TV. Por perto. Não tem nem a cadeira, né? Nada. A criança vai ler. Nada. A criança vai ler ou deitada, né? Que a hora que ela deita na cama, ela vai dormir. Ou então ela vai sentar, né, como se fosse um estudo. Então, aquele prazer de você ler um livro, de você estar num espaço confortável, muitas vezes ela não tem em casa. Então, mas o design, se a mãe falou que a criança não lê, ele precisa entender essa coisa subjetiva, ou seja, ele precisa ver que ele precisa montar um canto para essa criança, porque ele vai trazer a qualidade. E de que forma que ele traz qualidade se ele não prepara para melhorar aquilo que seria as coisas ruins da pessoa, né? Então ele tem que pensar nisso. Só está me falando vem dois elementos aqui, meu papel é de leigo, lógico, nessa mediação de troca de experiências aqui e conteúdos conosco. Me veio muito uma área que eu gosto de ler, da questão de psicologia comportamental. Entender o outro, fazer a leitura sobre o conteúdo do outro. E depois de que essas sensações, muitas delas estão escondidas, porque nem a pessoa sabe manifestá-las. Nem sabe.
Mas aí, eu acho, olha, isso é uma ousadia da minha parte, tá? Eu acho que um designer de interiores, ele é uma pessoa que ele precisa entender muito dessa parte, né, da psicologia. Por quê? Um psicólogo, para ele fazer uma interferência, para ele mudar, para ele tentar, né, ajudar uma pessoa, muitas vezes ele precisa de muitas sessões. Claro. Um designer de interiores, se ele tiver capacidade, ele muda, digamos, de um dia para o outro. Uma boa conversa. Não seria conversa. Não seria É na de verificar conversa. espaço mesmo, No espaço. visualizar a partir das suas experiências, entender o que o outro está. Se você fizer uma transformação no espaço, você muda o comportamento da pessoa imediatamente. Então, a qualidade de um espaço, né, de um ambiente, se você souber dar para esse ambiente, se a pessoa sair e você tiver condições de ajeitar o espaço, arrumar o espaço, trazendo para ela qualidade, a hora que ela entrar, ela já vai começar a fazer mudanças. Fazer uso daquelas. Vai fazer. Situação. Não, o espaço Ou proporciona. espaço. O espaço proporciona isso para ela. Eu vou citar um exemplo rapidinho. A minha mãe, ela estava com problema de saúde, estava com problema de saúde, e a minha irmã me ligou. Então, a mamãe não está comendo. Eu falei assim, final de semana eu vou para aí. Eu sabia que na minha casa, porque casa antiga, né? Então, a escolha do que se coloca ali, principalmente na cozinha, eram as coisas mais práticas. Então, a toalha da mesa era escura, os pratos eram azuis, a parede da minha casa, por ser mais antiga, era pintada de cinza. Ou seja, eu sabia que isso, dentro do espaço, ele é muito triste, muito monótono. Então, o que eu fiz? Eu comprei toalhas novas, louças novas, comprei para cada uma das refeições cores diferentes e levei lá para a casa da minha mãe e nós colocamos na mesa no café da manhã para ela. Eram flores, eram brancas, cor-de-rosa, sabe? Gerou sensações e estímulos. Ou seja, se fizer uma troca, a hora que a minha mãe levantou, ela falava, nossa, que mesa linda. Ela sentou, Entendi. Comeu como uma rainha. Claro. Então, você vê o que é você mexer no espaço sabendo o que você está fazendo. As cores são fantásticas, a iluminação, a temperatura. Então, você lidar com tudo isso, a gente até esquece daquela preocupação, precisa ser funcional. Você vai fazer as coisas funcionais automaticamente. Por exemplo, você citou, né, se a gente pode estar colocando alguma coisa que não seria legal, a outra teria que cuidar. Pelo menos a minha orientação lá no curso, não colocar nada no ambiente que a pessoa não vá necessitar para aquela atividade que ela vai fazer. Por quê? De qualquer forma, nós somos pessoas que, a partir do momento que nós acordamos e até a hora que nós vamos dormir, nós gerenciamos em torno de 18 mil situações. Agora, você imagina eu chegar num ambiente, ainda tem que lidar com coisas que eu não quero, que estão ali. Então, eliminar tudo isso, trazer só o que precisa, mas com qualidade, eu acho fundamental. Colocar uma pitadinha aqui entre a docente e a coordenadora do curso e, lógico, a cidadã que convive num ambiente, no espaço. Tem gente que faz acumulação de coisas. Adoro uma gaveta de pequeno porte ou de um monte de quinquilharia. E aí olha lá para o fundo, aquilo que era uma salinha de serviços gerais, vira um depósito de bugigangas. Uhum. O que a senhora pensa sobre esse tipo de comportamento ou essa situação? Olha, eu vou rir muito. Por quê? Porque eu sei da teoria... Tem muita gente que faz isso. Nós estamos condenando o comportamento, mas também não vamos deixar de comentá-lo. Por que eu vou rir? Porque eu sei da teoria, eu tenho convicção disso e eu sou uma das pessoas que acabam juntando coisas. Guardando coisas. Então, eu acho que a gente devia desapegar mesmo
até tem uma história do Jó, né, da Bíblia, que ele foi se desfazendo das coisas para ele poder ter mais liberdade para pensar, né? E um dia ele viu uma criança, ele tinha uma canequinha que ele guardava, e um dia ele viu uma criança bebendo água na mão, aí ele jogou fora a canequinha. Ou seja, nós temos que fazer isso, nós deveríamos fazer isso. Você imagina nos nossos espaços pequenos e nós temos os acumuladores, né? Ou seja, nós não vivemos com qualidade nesses espaços, porque, inclusive, o Feng Shui, ele diz que a circulação das energias, ela tem que ser livre, né? E aí a gente coloca tudo, essas coisas... A senhora deu outra palavra essencial aí que eu ia falar. A gente falou... Desculpa, pode complementar. Não, não. E aí a gente acumula essas coisas desnecessárias para sofrer. Para sofrer, porque você quer pensar em outra coisa, mas fica pensando, eu preciso tirar isso do lugar, ou então preciso limpar aquilo, preciso molhar aquela planta. Então, você vai se distraindo com coisas do ambiente, ao passo que, às vezes, deixa de pensar em coisas tão grandiosas ou aprender mais, assistir um bom filme e tudo mais, por conta de cuidar dessas coisas. A despeito do conteúdo, de conhecimento, modo de vida, de escolhas e da forma de se relacionar com o universo de cada um e suas crenças, a senhora usou uma palavra, para mim, chave nessa relação da profissão, que a senhora está fazendo formação de novos profissionais lá. Energia dentro desse ambiente. Certo. Que tem relação com as sensações, de alguma forma, também. Desses fluxos que estão lá dentro. Olha, para você trabalhar com a energia, ela só existe porque ela existe em você. Ela não existe só fora. Fora ela existe, mas ela tem que existir em você. É você que vai trazer a boa energia para o ambiente ou não. Então, você conhecer o ser humano e como ele pode trabalhar a seu favor em questão de qualidade, em questão de desprendimento, em questão de realmente valorizar o que é verdadeiro, né, digamos, o que a gente considera verdadeiro, nós podemos nos distrair com muitos elementos dentro do espaço. Então, por exemplo, as posições, né, a hora que você faz o arranjo dentro do ambiente, elas são fundamentais. E você tem que estudar a pessoa. Então, vou dar um exemplo. Num local de trabalho, se você tiver uma mesa e a cadeira que você senta está de costa para a porta de entrada, você está lá trabalhando descuidado. Mas se uma pessoa entrar e assustar você, porque você não está vendo que ela entrou, você nunca mais tem concentração naquele espaço. Ou seja, você perde bastante a qualidade. Por quê? Qualquer barulhinho, você vai ficar atento, porque você levou um susto na hora que a pessoa entrou. Então, nós temos que estudar como é que o ser humano se comporta. Ele precisa se concentrar, é um local de trabalho, então que ele tenha facilidade para ver a entrada, que ele tenha facilidade para ver a porta. E assim, ele não vai ficar com essa sensação, será que está entrando alguém? Né? Toda hora olhar para trás. Então, são coisas que você precisa ver o comportamento. E tudo isso vai gerando uma energia. Exemplo, se você também tem dentro do espaço iluminação, e aí você fica preocupado, olha, vou gastar muita força, então vou deixar aquela luz apagada, né? Então, cada vez que acende, você fica preocupado. Então, quer dizer, você não curte nada. É isso que são as energias. Você precisa ficar livre do que te cerca, para que você faça aquilo que você tem que fazer com qualidade, com consciência, não tenso, não, no caso, né, desatento. Então, tudo isso é que a gente chama de energia dentro do espaço. E, por incrível que pareça, a distribuição e o que você coloca colabora bastante. Então, uma observação óbvia
por ser observador, então. O espaço e o ambiente onde eu trabalho, onde eu vivo, onde eu moro, acaba contando muito sobre mim. Muito. Sobre como eu penso. E se você se desgasta também nesse espaço, porque aquilo que nós estamos falando, a qualidade do espaço tem que ser favorável para quem usa, né? Muitas vezes é comum a gente, o exemplo, né? A mãe, eu quero o quarto da criança, ou então eu quero a minha casa desse jeito, né? Tem que entender quem vai usar o espaço. E é para ele que vai trazer a qualidade. Como que ele tem que ser composto para que ele não perca aquela qualidade, né? E hoje, tudo isso, ele é possível porque nós temos tantas opções, muitas opções de materiais, disponibilidade, por exemplo, de trabalhar com visuais, né, com coisas que traz a sensação, mesmo que ela não esteja. Então, por exemplo, né, um painel grande que traz uma sensação que eu estou num espaço aberto, numa floresta, né, lugar, ou então numa praia. Nós podemos estar fechados aqui, de repente eu posso Legal. ter esse painel aqui e me trazer essa sensação. Então hoje nós temos tantas opções que a gente precisa explorar e conhecer o que é que o outro precisa. Eu não vou dar o nome dele aqui, mas eu vou falar a relação entre design de interiores, arquitetura e engenharia. Um engenheiro fez o desenho da casa dele, tem muitas relações de segurança, enfim, tal. Bonita casa. E aí ele teve um filho, um sobrado. E é gigantesca a escada de onde vem. Ele tá morrendo de medo, tentou botar uma segurança lá com a gradezinha pequenininha, de um menino despencar lá de cima, porque criança sobe Claro. naquele gradil que tiver na frente. E se subir e tombar vai ser uma tragédia. Sim. Eu sei que eu estou exagerando no exemplo, mas às vezes a gente põe uma mesa, uma coisa, não pensa na ponta aqui, da altura da cabeça, pensa como adulto, não olha a funcionalidade, eu digo do tipo de uso. É interessantíssimo porque realmente... Obstáculos, eu estou querendo dizer, obstáculos ou questões de segurança. Mas, olha, nós pecamos em segurança, nós pecamos, mas, olha, em muitos pontos. Piso lindo antes, escorregadio, aí vai para a água que cai, vai infiltrar na ponta, enfim. Não é? Olha, eu acho que hoje você tem que pensar, e aquela observação que eu citei, para você entender como é o comportamento da outra pessoa, que nem a criança. Ela é instinto dela, ela vai tentar descer a escada, ela vai explorar o espaço. E com certeza, aí ela não vai pensar na segurança dela. Então, uma outra pessoa vai ter que pensar nisso, né? Mas eu acho bastante interessante dentro desse exemplo que você deu também, que eu acho bacana os pais que brigam com os filhos, principalmente os jovens, porque ele diz, porque você precisa arrumar o quarto, você precisa, né, o seu quarto é bagunçado. Mas será que o quarto tem condições de ser arrumado nas condições que o jovem tem, né? Eu acho interessante que a maior coisa que um profissional dessa área, ou então quem quer fazer um ambiente legal, é quebrar os paradigmas. Porque eu tenho a ideia de que tem que ser dessa maneira, né? Então, como que tem que ser o quarto? A cama. E hoje as coisas, os quartos pequenos, né, que nós estamos tendo ambientes minúsculos, eu tenho que encostar a cama num lugar, né, na parede. A hora que eu encosto a cama na parede, fica terrível de arrumar a cama, porque vai ter que puxar. Então, não é mais fácil você, em vez de colocar toda aquela roupa de cama, sobrecama e tudo mais, você colocar alguma coisa só em cima do colchão e esse jovem deitar daquele jeito, você colocar uma parte do armário que você abre, ele tira o edredom, ele joga o edredom dentro do armário. Coxas e como é que chama? Almofadas. E almofadas são lindas, mas todo dia tirar e pôr, tirar e pôr, tirar e pôr. Olha, então, por quê? Por conta de uma estética, não é? Mas não quer dizer que depois o outro vai lidar com isso com facilidade. Então,
nós temos que pensar e quebrar aquilo que eu falei, o paradigma, para você não precisa disso. Então não ponha isso dentro do espaço. Lida de outra forma. Pensa de uma maneira que evita você de brigar com a outra pessoa, porque as mães ficam brigando com os filhos o tempo todinho. E às vezes não é tão culpa assim, né? Mesma coisa, você fica desgastando de preocupação se as coisas poderiam ser solucionadas de outra maneira com a criança que vai, realmente ela vai gatinhar, ela vai andar pelo espaço e tudo mais, né? Ou seja, a gente precisa pensar mesmo e entender que os nossos espaços, eles são de vivência, né? Não só esteticamente. Já foi essa época, né? Eu não vou deixar que está com comichão aqui na minha mão de falar de alguns comportamentos. A gente falou de alguns que é do ambiente feminino, a churrasqueira a gente poderia citar como um elemento básico lá no fundo da casa, né? Se ela fica bem funcional ou não, para quem tem casa e não mora em apartamento, ou para quem mora em apartamento hoje, das funções da sacada gourmet, né? Para fazer com uma noção de comportamento e consumo que tem mudado o paradigma espacial, inclusive dos projetos de construção civil. Mas vamos fixar num outro para aproveitar o nosso tempo aqui. Universo feminino, por exemplo. Muitas mulheres usam uma quantidade gigantesca de bolsas e um número gigantesco de números de par de sapato. Isso precisa de espaço para acomodar. Olha, você sabe que quando nós fazemos o briefing, né, numa entrevista, sapatos sempre a preocupação, as bolsas sempre a preocupação, aquela coisa toda. Mas aí o que está acontecendo? Eu, no caso, eu posso mudar o espaço, mas eu não posso mudar a pessoa. E então o que eu teria que fazer? Escolher no espaço todo o cantinho, toda a possibilidade, dimensionamento e tudo mais, para trazer essa possibilidade da pessoa guardar as bolsas, guardar o sapato, mesmo em espaço pequeno. Então hoje, até embaixo da cama a gente está usando para trazer para você, para as mulheres, né, poder ter esse conforto de ter todo o sapato que ela quer. Né? Então, os nossos espaços, eles começam a ter um outro formato por conta dos comportamentos das pessoas, né? Ela gosta da bolsa, ela gosta do sapato, então o espaço dela vai ter uma outra aparência. Maria Antônia de Souza Zeca, coordenadora do curso técnico de design de interiores, são 800 horas divididos em 2 anos, 3 vezes por semana. Sim. Dessa formação. Hoje o nosso curso, ele é oferecido nós temos tanto de manhã quanto à noite. E é uma procura bastante grande, são pessoas que às vezes ela quer isso como uma profissão, mas às vezes ela quer também ter esse conhecimento para ela poder acertar mais na arrumação da casa, né, dar mais condições de ter qualidade dentro dos espaços. Então os nossos cursos são procurados tanto para pessoas que querem ser profissional dessa área, porque afinal de contas é uma área que a hora que você vê, tanto nas revistas e hoje nas novelas, hoje nos filmes, né, você vê os ambientes, enche os olhos, né? São apaixonantes. E a gente está vendo que é uma profissão que está em alta pela quantidade de programas que começa a aparecer de transformação do ambiente, né? Sim. Tem vários programas que tem isso. Então, por conta disso, é uma profissão que está em alta, é um assunto ainda bastante para ser explorado, né? A área ainda do design, mas de qualquer forma, são pessoas que quando fala de interiores, quando fala de decoração e tudo mais, brilha os olhos, né? Porque só vai pensar em coisa bonita, né? Muito legal. Muito obrigado da senhora ter, com paciência, vindo aqui para recortar conosco um pouco dessa história de vida. Olha, eu acho que a pessoa que está mais contente sou eu mesma, de falar do que eu gosto, de falar do que eu faço
E para mim é que foi um prazer de estar aqui conversando com você. A gente chega meio apreensivo, mas foi uma delícia e espero que possamos ajudar outras pessoas a ir para o caminho legal também. Muito obrigado. Nós conversamos com a coordenadora do curso técnico de design de interiores do SENAC de Bauru, a arquiteta Maria Antônia de Souza Zeca, lá de Ilha Grande, o nome de Ipaussu. Isso é verdade. Aqui pertinho da gente, a 1 hora de Bauru. Uma hora essa. Agora duplicado. Agora excelente a estrada. Muito obrigado. O ambiente fala muito sobre quem você é ao seu redor e aquilo que está dentro do seu conteúdo. Até o nosso próximo encontro.